Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês estão aqui no Overview no canal da Black Company. Eu sou o Xion e hoje nós estamos aqui para convocar todos vocês, cavaleiros de Atena, para que a gente possa derrubar essa muralha de cristal no seu coração e chamar você para se juntar à nossa revolução estelar. E é claro que nenhum cavaleiro consegue ser mais forte se estiver sozinho. Então por isso que hoje eu estou aqui muito bem acompanhado dele, Mr. Pedroca. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mr. Pedroca na área, nesse calorzão de meu Deus. Vamos aqui falar sobre um dos temas mais aguardados por nós três, né? E como sempre digo, relâmpago de plasma! E, claro, também acompanhado dele, este nobre cavaleiro de ouro, nosso queridíssimo Evaldo. Seja muito bem-vindo também ao nosso podcast hoje, Evaldo. Salve, meus jovens, vamos juntos descobrir o caminho para o sétimo sentido. Olá, queridos! Bom, então vocês já sentiram, o tema do nosso overview de hoje é um dos animes, uma das franquias, né? Anime não, porque ele é mangá, é anime, é tudo, jogo, é tudo. Então nós vamos falar hoje de uma das franquias mais amadas e mais queridas de todos os tempos, que é Cavaleiros do Zodíaco. Eu, por exemplo, posso dizer que eu iniciei essa minha vida geek assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Foi o primeiro anime com o qual eu tive contato, né? E antes da gente começar a entrar um pouquinho mais no universo, né, da franquia e tudo mais, eu queria saber de vocês qual foi assim o primeiro contato que vocês tiveram e qual foi o diferencial que vocês sentiram a primeira vez que vocês viram Cavaleiros do Zodíaco. Pedrão, conta pra nós um pouquinho da tua experiência. Bom, eu não lembro, assim, de cabeça, de fato, da primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, mas já era febrezaça, assim, principalmente entre garotos, né, criança e adolescente. E meu tio, caçula, eu ficava muito tempo na casa da minha avó, e também meu tio caçula e os amigos dele, a gente tinha um contatozinho até grande, porque eu só sou 8 anos mais novo, então tipo, meu tio tinha 16 e eu tinha 8, 9, 10 anos ali. Então, meu tio tinha 16 e eu tinha 8, então a gente meio que, eu tava naquele processo de entrar na adolescência, ainda na fase adulta, mas Cavaleiros do Zodíaco conversa muito bem com quem tá saindo da adolescência e com quem tá entrando, né? Então, ele tinha esse contato, e principalmente com meu tio, que a gente parava para ver Cavaleiros do Zodíaco, ele via... Eu tava chegando da escola, isso já era na época da Band, lógico. Passava ali no Band Kids. Ele tava indo pra escola, estudava de noite, e eu tava chegando da escola, então, tipo, pegava aquela mescla ali. Quem tava chegando da escola e quem tava indo estudar ou quem já tinha estudado de manhã, né? E pra você, Evaldo, qual foi o seu primeiro contato com o CDZ? O que você lembra, assim? O que te chamou a atenção a primeira vez que você assistiu? Ou que você leu o mangá, né? Pode ser que você tenha tido o primeiro contato com o mangá, não sei. Então, eu posso dizer o seguinte, o pessoal que estiver nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, os mais de 40 com certeza vão lembrar da extinta Rede Manchete. Com certeza. Eu já era fã porque eu era adolescente, um adolescente médio, não sei exatamente a minha idade, né? Eu já passei dos 40, então devia ter ali, sei lá, qual idade. E eu era muito fã dos tokusatsus que passavam na Rede Manchete. Então a gente tinha Jasper, o Changeman, Flash. Então eu acompanhava a Rede Manchete. Eu chegava da aula, desesperado,
Eu não lembro se passava no fim da tarde, meio da tarde, não lembro o horário que passava exatamente, mas eu sei que eu tinha pós-aula e assistir o que passava na manchete. Podia passar qualquer coisa e eu ia estar assistindo. E casou, deu ligar a manchete e tava passando Cavaleiro Zodíaco, que eu não vou esquecer. Era passando bem o momento da Guerra Galáctica. Ali, pô, o rapaz que tá acostumado, o jovem rapaz acostumado com, sei lá, com o Jaspion, que é quase um family friendly, né? Que não tem muito sangue, não tem nada, não sei o que. O sangue vira explosão, né? Vira explosão e robô gigante de massinha. A hora que você chega com Cavaleiros do Zodíaco, sangue pra todo lado. Eu acho que na primeira ou segunda vez que eu já fui ver, eu já vi o Shiryu acertando o próprio punho, quebrando o escudo do dragão ele mesmo. Eu só pensei, nossa, quanto sangue! E nossa, que idiota! Como pode? Ali a febre pegou. E eu brinco também, né? Se for dessa questão do sangue, eu falo que eu acho que o Tarantino tem algum dedo em Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque essas explosões, esse sangue jorrando daquela forma exagerada, né? Lembra um Kurumada é fã do Tarantino. Não, tanto que no Pulp Fiction dá pra adaptar, em vez de ser o Salmo 23, aquele que anda pelo Vale da Sombra da Morte, ele pode, aquele que caminha pelas 12 casas, rumo até a tenda, ele pode trocar no Tarantino, porque fica igual. É sangue pra todo lado, igual o Tarantino. Corta um dedo, 18 litros de sangue. E Saint Seiya tem isso, esse apelo visual. Então imagine um um pré, assim, não, já era adolescente nessa época, acostumado, como eu falei, com Tokusatsu, com esses desenhos até bem friendly mesmo, Hanna-Barbera, etc. Senta, cai com Cavaleiro do Zodíaco, nosso cérebro explode, aquilo se torna um vício na alma da pessoa. Bom, e já que nós falamos um pouquinho, né, dos nossos primeiros contatos, mas tem aquelas pessoas, né, os mais jovens principalmente, que talvez não conheçam ou não saibam de forma mais aprofundada sobre o que se trata Cavaleiros do Zodíaco. Alguns podem ter ouvido os pais comentarem, afinal de contas, a geração que assistiu Cavaleiros do Zodíaco hoje já está se tornando pais e tudo mais, né? Alguns já são até avós, né? Pode acontecer, não vamos dizer que não. Alguns ficando pra tiozões, né? Mas vamos contextualizar um pouquinho sobre a franquia, sobre o que são os Cavaleiros do Zodíaco, quem são, o que defendem e contra quem lutam, né? Lembrando que são, né, de forma sucinta, 3 classes de cavaleiros. São os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Prata e os Cavaleiros de Bronze, correto? E correto. Todos eles representam alguma constelação, certo? E, Pedrão, você conta pra nós quem eles defendem, Pedrão, e o que eles defendem. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer, então eles defendem quem protege eles, que é a deusa Atena. Quer dizer, a maioria dos cavaleiros, né, os cavaleiros principais que a gente vê e que são colocados como bonzinhos, são os mocinhos da saga, são os cavaleiros de Atena, a deusa grega. E aí eles enfrentam vários outros deuses gregos, como Poseidon, Hades, e tem os filhos que eles enfrentam deuses asgardianos também, né? E tinha várias outras adaptações aí também de outras culturas, né? E aí os cavaleiros estão divididos, igual você falou, em ouro, prata e bronze, sendo que a classe mais alta são os cavaleiros de ouro, apesar que no anime a gente vê os cavaleiros de bronze se sobressaindo, né? Exato. E, Evaldo, você, como grande fã e que acompanhou na Rede Manchete os Cavaleiros do Zodíaco, né? Como eu falei, eles são divididos em constelações. E os que chamam mais a atenção, né, que são as constelações mais conhecidas, são dos Cavaleiros de Ouro, né? Que são as 12 constelações do Zodíaco, né? Que a gente chama por isso, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente tem também os Cavaleiros de Bronze, que representam várias outras constelações. Inclusive você tá usando a camiseta de uma delas, né? Então nada melhor do que deixar você falar um pouquinho também sobre quem são, né? O Pedrão falou ali que os Cavaleiros de Bronze se sobressaem, mas afinal de contas, quem são esses Cavaleiros de Bronze? Assim, eu acho que o Kurumada foi um gênio. Tanto o Kurumada como aqueles que trouxeram a animação para o Brasil, a Santoy.
o que eles foram geniais? O Kurumada pegou e fez uma adaptação, na minha singela visão, da cultura oriental deles, colocando adolescentes de origens miscigenas, ou seja, você tem de diversos pontos do mundo, pessoas ali francesas, brasileiras, japonesas, mas numa trama que envolve especificamente uma corporação japonesa, que é a corporação Kido, na qual, por meio dessa corporação, nós acabamos descobrindo que existe, por trás do véu da mortalha, digamos assim, uma guerra santa, uma guerra que envolve seres mitológicos, deuses mitológicos, que acontece desde o raiar dos tempos. Então, por meio dessa união da ideia japonesa, da cultura japonesa com a cultura ocidental, especificamente a partir da mistura da mitologia grega, o Kurumada nos apresenta jovens que conseguem invocar por meio da bênção do seu deus, digamos assim, guardião. No principal seria a deusa Atena, nós temos outros deuses guardiões, que são os deuses do panteão grego. São jovens que conseguem invocar as bênçãos e as proteções das constelações. Então, como existem 88 grandes constelações nos céus, digamos assim, nos céus conhecidos, são 88 cavaleiros que defendem a deusa que protege o planeta Terra, que seria a deusa Atena. Então nós temos, como você bem colocou, os 12 principais, seriam os 12 de ouro, que são as 12 casas zodiacais, e nós temos as constelações médias e menores. Dentre elas, nós temos as constelações que daí representam os cavaleiros de bronze. Esse que eu estou usando a camiseta, que é a constelação do Cavaleiro de Pégasus. E por que eu falei que a Santoy foi genial? Por quê? Porque quando ela trouxe para o Brasil essa animação, eu estava lembrando dessa situação, que cada vez que passava o desenho, em cada momento, cada intervalo do desenho era o momento de apresentar os bonequinhos, as figuras do desenho. E era uma enxurrada dessa informação. Então você tinha um desenho que se baseava em lutas, baseado em guerreiros que usavam armaduras e protegidos por constelações, que eram pessoas jovens, ou seja, todo mundo se identificava à época. E no meio desse desenho, dessa animação, tinha propagandas de bonequinhos. Por que era isso? Porque a Santoy, quando trouxe a animação para o Brasil, quando ela fez a permuta para apresentar no Brasil a animação, ela não vendeu a animação para a Rede Manchete. Ela fez a permuta de que forma? Eu te apresento e te entrego os 52 primeiros episódios, desde que você me permita passar 3 propagandas durante eles para venda dos meus produtos. Olha que genial. Ou seja, ela apostou no brinquedo como uma forma, na animação como uma forma de vender o brinquedo no Brasil. E todo mundo queria. Por quê? Porque todos nós, além de tradicionalmente pensarmos sobre qual signo nós somos regidos, qual é a constelação do Sol que nos rege, etc., todos nós acabamos nos identificando de uma forma ou de outra com um dos principais protagonistas da série, que são os 5 constelações, os 5 cavaleiros representados por constelações que são chamados Cavaleiros de Bronze. E nós... Nossa, que viagem! Que viagem! E nós até já tínhamos comentado, né, essa questão dessa sacada do Kurumada quando ele cria esse universo, né, quando ele cria a franquia, de justamente trazer elementos, né, mitológicos da cultura ocidental, né, com as características dos animes, né, da cultura do Oriente. Então esse casamento ficou realmente muito bom e o resto é história, né? A gente já conhece, são aí mais de 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco e o assunto continua sempre atual, o anime continua sempre muito reverenciado com uma fanbase muito grande, né? E a gente, né, tem ali, a gente tá falando muito do anime, né, da animação que veio pra cá, mas a origem, né, como quase todos, é o mangá. E a gente tem aí alguns aspectos, algumas coisas que chamam a atenção, algumas diferenças entre anime e mangá. Eu particularmente, né, afinal de contas, o meu nickname, né, o meu apelido vem justamente por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, né, que é o Cavaleiro Xion de Ares, e no mangá... Não é Mestre não, Mestre do Santuário. O Mestre do Santuário. Não deixa de ser um ancião, não deixa de ser um mestre e um ancião, mas quem leva o nome do mestre ancião é o Dogo. E... o amigo dele, o Dogo. Exato. E uma das principais diferenças, por exemplo, né, eu vou citar a primeira, aí vocês trazem aí algo que tenha chamado a atenção de vocês, que é na relação mangá-anime, porque na série clássica do anime, por exemplo, não existe, né, o Xion no início. Ele não é o Mestre do Santuário naquele momento.
eles colocam um outro nome, agora eu nem me recordo qual que é o nome exato que eles dão pro mestre do santuário no anime. Grande mestre, não? Eles chamam de grande mestre, mas tem um outro nome, e que depois eu pesquisei, eles dão até uma explicação que ele era meio que irmão do Shion, um negócio meio viajado, assim, um troço meio maluco das ideias. E no mangá é o Shion mesmo, é o próprio Shion, né, que depois acaba sendo morto, né, devido à traição de um dos Cavaleiros de Ouro, que a gente vai comentar mais pra frente, né. E essa pra mim é uma das principais diferenças, porque quem só acompanhou pelo anime, por exemplo, só vai conhecer o Shion, né, praticamente na saga de Hades, né, quando ele realmente aparece, quando ele se identifica, não, eu sou o mestre, o Mu fica lá tremendo as pernas na frente dele, né? Então o pessoal só conhece o já era o Shion cabuloso, né, já era aquele poderoso Shion já. Exatamente. Então esse é um ponto, né, de diferença entre mangá e anime que me chama a atenção. Pedrão, pra você, qual o destaque, assim, o que te chama mais atenção nessas diferenças entre anime e mangá? Olha, Shion, o rei dos ganchos é você. Mas se você me permite, eu vou pegar um ganchinho, já que você citou a saga de Hades ali. Então pegue. Da aparição do Shion. Na saga de Hades, a primeira adaptação foi em OVA. Não foi a série animada, não concluiu a série animada, né? E no mangá e nesse OVA, só tem uma estátua de Atena, que é a estátua para poder entregar, para poder liberar a armadura de Atena. Já no anime que foi adaptado na saga nos anos 2000, foi adaptado para anime, continuando a nossa saga do Cavaleiro do Zodíaco e tal. E aí no anime, claro, o Seiya aparece com duas armaduras de Atena, a armadura grandona, que todo mundo conhece, e a armadura menorzinha, que é entregue a ele pelos cavaleiros para eles poderem atingir o seu objetivo. No mangá, por exemplo, o Seiya pega o escudo gigantesco da armadura gigante lá de Atena e o escudo ele se adapta ao tamanho do Seiya, ele se reduz ao tamanho. Já no anime isso não acontece, por exemplo. Essa é uma das diferenças que eu notei. Assim. E pra você, Valdo, tem alguma diferença assim entre mangá e anime que tenha te chamado a atenção, que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Cara, o que eu vejo assim dessas diferenças é a necessidade que tivemos no anime encher linguiça para fazer volume, porque é encher linguiça mesmo, é aquela coisa que só tá ali para complemento, que não agrega nada na história, na verdade embola a história de uma forma que depois o roteirista fica trabalhando em cima de péssimas ideias. Para mim, a forma maior de encher linguiça, aumentar o número de episódios para poder ter mais público, foi criar personagem que não existe, que não se justifica. Não se justifica dentro dessa categoria das 88 constelações, ou dos defensores marinas de Poseidon, ou dos espectros de Hades dentro do roteiro. Não, são personagens que não entram em lugar nenhum. Exemplo, terríveis, nós temos o quê? Cavaleiro do Cristal, mestre do Yoga, sem sombra de dúvida. Até hoje eu não consigo entender que categoria que ele tá. É prata, se é bronze. Acho que ele, pelo nome, né? Ele deve estar ali entre o bronze e o prata, tá perdido. É um perdido, é fato. Já que são inspirados nas constelações, ele tá perdido no limbo do universo, assim. É o único que aparece com essa categoria. Não tem nome, porque chama de Cavaleiro de Cristal só. Nunca ouvi um nome pra ele, até porque ele não tem no mangá. E a pior coisa também de criação pra mim, pra encher linguiça, tanto que não vingou, foi tentar, sei lá, vender Transformer em forma de Cavaleiro do Zodíaco, que são os Cavaleiros de Aço. Você pega um carrinho, você pega um jeepzinho, transforma e vira uma armadura. Senhor, isso na série clássica já era vergonhoso. Quando vai pra Ômega, que vira pra mim pingente, dobra o desespero. Então, a criação de personagens como os Cavaleiros de Aço, Cavaleiro do Cristal, entre outros, que nós podemos citar, pra mim não agrega em nada ali dentro da série, não existe nos mangás e é pra totalmente encher linguiça e ganhar tempo de tela. Pra mim é isso. Eu não sei, eu não posso dizer como acontece em muitas situações, como George Martin, né, que a gente sabe que ele não tinha terminado de escrever as Crônicas de Fogo e Gelo e estavam fazendo adaptação para live action.
Ali não, ali nós já tínhamos uma obra basicamente completa. Não precisava fazer isso. Ou seja, eles quiseram intencionalmente encher linguiça com esses personagens. E pra mim, isso pra mim é uma heresia que não existe nos mangás. Um dos motivos deles terem uma encheção de linguiça boa de Cavaleiros do Zodíaco foi a saga de Asgard, que o anime tá chegando no mangá. Exatamente. E aí fizeram a saga de Asgard como filler e pra não poder, para poder dar esse espaçamento, né, para poder Há um fôlego, um respiro pra poder acompanhar. Mas a saga de Asgard foi bem feita, no meu ver. É isso que eu tô falando. Não é você. Meu Deus, eles estavam surfando e como se fosse, sei lá, patinete em cima de armadura, os carrinhos. O que era aquilo? Faltava passar o cartão de crédito e tirar um carrinho pra poder andar pela cidade, aquilo. Armadura em forma de carrinho, o que era aquilo? Coisa dos Kido, deve ser coisa dos Kido. Rico é tudo assim. Realmente, a saga de Asgard, ela é né, pra quem nós já comentamos, né, pra quem não conhece a franquia de forma mais aprofundada, ela só existe no anime, né, não foi feito um mangá, e ela faz meio que o que a Santa Mônica fez com God of War. Ela sai da mitologia grega e te joga dentro da mitologia nórdica. Então os cavaleiros são baseados em mitos nórdicos, né? Nós temos o Thor, nós temos, né, e as armaduras também. Temos até Yggdrasil, né, que é a árvore da vida. Exatamente. Inclusive a armadura, uma das armaduras é a armadura de Odin, né, que o Seiya utiliza e tudo mais. Então, realmente foi muito bem trabalhado a saga de Asgard, né? Então, é um filler que de respeito, diferente de alguns outros que daqui a pouquinho eu vou comentar. Ouviu o Dragon Ball GT? Opa, não é isso, tá? Puxando gancho do outro. Filler por filler, pô. Né? Então, Cavaleiros do Zodíaco, como a gente já falou, foi uma franquia gigantesca, teve diversas ramificações e a saga de Asgard foi uma delas. E daí nós tivemos Lost Canvas, que também foi uma ramificação de Cavaleiros do Zodíaco. Ele conta a Guerra Santa de... Vamos ver se eu acerto aí. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Provavelmente alguém me corrija depois se eu estiver errado. Que conta a história de 243 anos antes da série clássica, né? Isso aí. E pra mim, particularmente, é um filler, né? Que não é mais filler, já é considerado canônico, mas é uma ramificação de respeito também. Afinal de contas, ela apresenta diversos cavaleiros que nós conhecemos na série clássica, como é o Xion e o Doku. E explica as origens dos dois, como eles chegaram até Mestre do Santuário e o Mestre Ancião, né, respectivamente. E também aprofunda muito mais os Cavaleiros de Ouro, mostra a importância do Cavaleiro de Pégasus dentro desse universo da Guerra Santa. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham de Lost Canvas? Deixar a palavra primeiro pro Evaldo. Quais foram os sentimentos e as sensações que vocês têm em relação a Lost Canvas? Assim, eu amei Lost Canvas até pelo momento que colocaram a série dentro do cânon de CDZ. Nós tínhamos ali bem estabelecido a Guerra do Santuário, Guerra Galáctica / Guerra do Santuário. Aí nós tivemos o Asgard como um filler bom dentro da animação, para fazer o prequel para Poseidon Hades. Hades nós tivemos um comecinho de Prólogo do Céu. Eles começaram com umas coisas muito malucas, tipo Ômega. Eu não sei onde é que adaptava, porque seria o quê? Depois do Hades, antes do Prólogo do Céu? Onde é que jogava? Ômega é bem depois de Hades, assim, bem depois de Prólogo do Céu. Ainda depois do... Mas o que eu falo, o próprio Prólogo do Céu também não engatou, né? Ele foi só um gostinho do que poderia acontecer, que estava indo bem. Mas daí a gente falou, meu Deus, o que vai acontecer? Que desgraça vem? E me apresentaram o Lost Canvas como uma prequel como você bem comentou, chão da guerra, que você era o mestre. E Lost Canvas apresenta um formato de animação, uma temática mais madura, não focado no protagonismo apenas dos Cavaleiros de Bronze, ou dos 5 principais de Bronze, que Bronze são vários, né? Nós temos diversos de Bronze, não só os 5 protagonistas, mas Lost Canvas tirou o protagonismo, teve uma animação bem trabalhada, no meu ver, temáticas adultas, mostrou realmente o poder dos 12 Cavaleiros de Ouro numa guerra forte, mostrou que
no meu entender, enquanto fulaninho tá lá tentando fazer algo para resgatar o colar de contas de oração da casa de virgem, o outro tá fazendo isso. Não deu foco somente um e mostrou a importância de que todos estavam tendo dentro de uma guerra. Que numa guerra não se ganha uma pessoa. Numa guerra são diversas frentes de batalha simultânea, numa mega organização, e isso o Lost Canvas mostrou. Enquanto um estava lutando contra o deus Thanatos, o outro está lá tentando fazer no submundo tal coisa, o outro está protegendo as 12 casas. Então ele foi mostrando diversas ramificações da Guerra Santa ao mesmo tempo, e fez com que a mente do fã explodisse. Por quê? Porque a gente estava acostumado com uma apresentação quase que unidirecional de Saint Seiya. Lost Canvas mostrou essa multifaceta de uma guerra, num clima mais maduro. Não foi tanto sanguinolento, pelo menos eu não identifiquei dessa forma, eu já me acostumei também, talvez. Sei lá, se fica indo pro hospital tanto que você se acostuma, né? É mais ou menos isso. Talvez, sei lá, o sangue já foi uma coisa que eu tornei natural, mas me agradou demais. Até porque eu vendo mais velho, mais maduro, eu falei, lá vou eu ver Saint Seiya de novo, lá vou ver o gritinho do Seiya de novo, lá vou... Não, o negócio foi bom, foi maduro, me agradou demais, e super recomendo, quem for começar hoje, comece pelo Lost Canvas. Independente da idade. Por quê? Porque vai pegar uma animação moderna, em que pese não ter sido concluída como a animação foi concluída como mangá, mas como animação não concluída, mas que vai te dar um gostinho de, peraí, eu quero entender o que aconteceu. O Lost Canvas serve como, sabe aquele menu degustação que vem aquele aperitivo fantástico para você? Você fala, tomara que o prato principal não seja o ômega, mais ou menos isso. Ó, pra ser o advogado, não o advogado do diabo, mas pra aliviar a barra do Evaldo, o ômega só existe em anime, então... E não é canônico também, então é outra coisa. Você pode pular o ômega. É o contrário de canônico aquilo ali, né? Desgraça. Meu Deus, passa longe. Mas você não interfere em nada se você pular o ômega. Então, tudo tranquilo. Calma que nós vamos chegar ainda. Nós vamos chegar ainda nos assuntos polêmicos e no que a gente acha que poderia... igual eu brinco que não existem filmes live action de Resident Evil, a gente vai entrar nesse assunto também em relação a CDZ, o que não precisava existir. Mas, Pedrão, conta pra nós aí o que você acha do Lost Canvas. Mas você não falou do Lost Canvas também, né, Sean? Você é o próximo depois. Vou dar a voz ao Pedrão e daí eu vou comentar Lost Canvas. O mestre do santuário é o último a falar. Calma. A gente tá subindo as 12 casas. Chegamos agora na Casa de Leão. Brincadeiras à parte. Eu gosto de brincar assim, que eu sou o Aiolos e tal, porque quando criança eu brincava mais que eu era o Seiya, mais o Ikki também. Eu era muito Quem nunca soltou um meteoro de Pegasus? E com o Ryoga, eu gostava muito do pó de diamante. E fazendo o movimentinho do cisne assim, Pedrão, desculpa falar, mas eu não consigo imaginar você com esse tamanho todo fazendo aquele movimento do cisne, mas tudo bem. Olha, quando eu era criança eu era mais franzino, então dava pra fugir. Mas eu tinha muita pressa. Aí depois, com Aiolos, por causa da Casa de Leão, né? Sou do signo de Leão, então gosto de brincar muito disso. Mas Lost Canvas, igual já o Evaldo pontuou bem, mano. Ele aquela prequela que, tipo, tá... Você vê o mestre ancião contando pro Shiryu os acontecimentos da Guerra Santa daquela época, e a gente imaginando como seria. E aí Lost Canvas te traz como foi, né? E o meu arrependimento, não só, né? O meu profundo... Pesar. O meu profundo pesar é não terem concluído o anime. Ainda bem que concluíram o mangá, né? Imagina, se não é nem mangá e anime completo, aí não dá. Mas aí mostra, né, que como as relações que o Pégaso tem com a Athena e por que o Pégaso, apesar de ser cavaleiro de bronze, é um dos cavaleiros mais poderosos, por causa desse relacionamento com a Athena. Não só de amizade, proximidade, mas sim também pegando atenção um relacionamento carnal, né? Uma questão de amor, mas carnal também. E aí mostra, por causa desse amor que Pégasus nutre pela Athena e vice-versa, que a maioria das vezes ele é respondido, que você percebe da onde ele tira as forças que ele tem, né?
E aí uma das cenas mais incríveis do anime é o Pegasus dando um soco no Hypnos. E, tipo, se a gente vê a saga de Hades clássica, você vê que os caras já estão fortes, mas naquela época, principalmente os espectros, eles eram mais fortes, porque não tinha as contas ainda. Aí, com as contas, a gente vê a saga de Hades, do anime clássico, os espectros totalmente nerfados, né? Praticamente só os cavaleiros ressuscitados como espectros. Desculpa o spoiler de 30 anos. Apesar que o Lost Canvas é mais novo, mas é tudo correlacionado, né? Então... Aí você vê, aí você passa a entender por que os espectros, num determinado momento da época, eles estão muito mais fracos, e por que os espectros eram muito poderosos na Primeira Guerra, né? Não na primeira, né? Na Primeira Guerra que o Doku estava, no caso. Que o Doku e o nosso querido mestre Shion, que agora vai falar as impressões dele. Bom, como eu comentei, Lost Canvas pra mim é especial porque, primeiro, por ele apresentar, né, essa primeira, não a primeira, né, mas a Guerra Santa anterior a que nós vivenciamos no anime clássico. E principalmente, eu falo sempre, uma coisa que depois você sente falta no clássico é dar mais ênfase aos Cavaleiros de Ouro. Afinal de contas, eles são os 12 cavaleiros mais fortes, né, de todos os cavaleiros que protegem Atena, de todos os cavaleiros de Atena. E na saga clássica, devido a esse protagonismo, a essa ênfase que eles têm que dar, né, aos 5 de bronze, principalmente ao de Pegasus, ao Seiya, você passa muito tempo com aquela sensação que os Cavaleiros de Ouro foram escanteados, né, foram colocados para escanteio. E desde as 12 casas, alguns deles já foram mortos ali, outros, né, durante a saga de Poseidon, por exemplo. Muitas vezes você se questiona por que os Cavaleiros de Ouro não vão ao auxílio dos Cavaleiros de Bronze e tudo mais, somando as armaduras e tal. E daí fica sempre aquela coisa, não, porque o Doku falou, não, que deixa eles se virarem, né, a gente vai ficar aqui no santuário vendo a coisa acontecer. E parece Estava aposentado. Exato, então parece que eles estão sempre deixados de lado, né? Porque não precisa, como se a sensação que dá muitas vezes é como se não precisasse deles, né? Os de bronze deixa que não precisa de nós. Os de bronze resolve tudo, inclusive eles dão um pau na gente se eles quiserem, né? Que é o que acontece em alguns casos nas 12 casas. E mesmo na saga de Hades, quando eles ganham, né, uma relevância um pouco maior, eles ainda nerfaram eles, né? Porque quando eles chegam lá no submundo, tem a proteção do castelo lá e os poderes deles são nerfados. Então ficou aquele gostinho de, pô, eu queria ver um pouco mais dos Cavaleiros de Ouro, eu queria ver um pouquinho mais do que o Mu é capaz, o Aiolia, todos esses. O Shaka é um caso à parte, né? O Shaka dá um show na saga de Hades, mas a gente queria ver um pouquinho mais dos outros. E eu acho que o Lost Canvas traz isso pra nós. Você tem os Cavaleiros de Bronze, você tem o Pegasus, você tem os demais ali lutando, mostrando, né, a importância deles durante aquele combate. E você tem os Cavaleiros de Ouro ali sendo a linha de frente, sendo os comandantes, dizendo, né, se envolvendo nas batalhas, aguentando a porrada maior, né? Então, e um outro ponto que chama muito a atenção também é como eles trabalharam muito essa questão dos relacionamentos, como o Pedro colocou, né? Não vou dizer carnal, mas quando você começa a assistir, quem são os três, né? Que os três ali, eles são quase como irmãos, né? Eles são no orfanato ali, né? Exato. E os três se tratam praticamente como irmãos. Tanto que o tema fica transtornado, ele não consegue acreditar que é o amigo dele que vira Hades. O Alone que é o Hades, né? Isso. Então, essa questão da forma como eles trabalharam, os três ali, o relacionamento deles, como eles cresceram juntos e depois eles têm que entrar em combate, em confronto um com o outro, né? Então, Lost Canvas, pra mim, é uma obra-prima e que merece todo o destaque dentro do universo da franquia de CDZ. Fazer igual o Choque de Cultura.
Nota 10! Bom, Então, Simone! E nós estamos, né, aproveitando, então, já eu ainda não falei a minha frase, né? Então, aproveitando o gancho aqui que nós estamos. Ninguém falou a frase, né? Quer dizer, eu falei a minha frase, mas Aproveitando, você não falou sua frase. Aproveitando o gancho, já que estamos falando de ramificações, já citamos ômega, vamos entrar mais profundamente, se é que possível falar mais profundamente de ômega, falamos de Asgard e colocamos, né, meio que superficialmente aí o prólogo do céu. Então, dessas ramificações de CDZ, vamos então colocar uma linha temporal aqui para o pessoal entender do que estamos, né? Quais são as ordens das coisas que estamos falando. Então, Lost Canvas, né? Seria a Guerra Santa anterior, não a primeira, né? Mas a anterior, a que conhecemos na saga clássica. Aí passam-se 2 séculos e meio, quase, e nós partimos para a saga clássica, onde Mitsumasa Kido resolve adotar várias crianças, certo? Para serem entre aspas, treinadas para se tornarem cavaleiros. Eu ia fazer uma piada dizendo que era para ser capacho da neta dele, mas Olha, nos fillers que mostram eles no orfanato, tem hora que ela tá bem, que eles estão bem assim mesmo, bem capacho dela. E aí a gente entra na primeira parte da saga clássica. A saga Galáctica. Isso, eu ia colocar que eu ia dividir em 3 e a primeira dividir em 2, né? Porque daí nós temos a Batalha do Santuário, nós temos a saga. Vou pular Asgard, tá? Vamos falar só do que é canon, digamos assim. Então nós temos a saga do Santuário, temos Poseidon e temos Hades, correto? Correto. E daí a saga do Santuário dividida em 2 partes. A Guerra Galáctica e aí particularmente, propriamente dito, a Batalha do Santuário. E, Evaldo, conta pra nós um pouquinho. Pode falar, desculpa. Eu ia comentar que antes da saga clássica, pós Lost Canvas, tem um pequeno arco que não é tão pequeno, que é só do mangá. É o episódio G. O que é interessante do episódio G? Os protagonistas do episódio G são os Cavaleiros de Ouro, com ênfase no Aiolia. Então eles estão basicamente no arco. E o que é legal? Mostra o lado impulsivo do Aiolia, de querer tomar a frente, decisões, vamos fazer acontecer. E o episódio G é basicamente a guerra que aconteceu na mitologia grega contra os titãs. Então, que seria aqueles que teriam dado origem à primeira guerra contra o Olimpo, contra os deuses gregos. Então, a Titanomaquia? Isso, a Titanomaquia. Então é a guerra do santuário, dos 12 de ouros contra os titãs. E por que ela é antes, no meu entender, dentro da cronologia? Porque esses 12 de ouros da guerra, do arco clássico, eles estão no auge do poder. O que deu a justificativa que quando eles estavam na guerra do santuário, eles já estavam todos cansados. Eles já sabiam que eles tinham que passar o cetro para frente e que tinham que guardar o resto de energia que tinha pro Hades que estava vindo. Porque todo o poder deles, toda a fúria, foi gasto no episódio G, nos arcos do episódio G do mangá. Por isso que quando o Seiya, o Aldebaran, eles vão enfrentar o Aldebaran, o Seiya vai lá, o Aldebaran fala, já tô cansado, corta só o chifre mais uma vez, eu tenho que guardar o que sobrou de energia pro futuro. Não é que os caras são fracos, é que eles já estão no limite, eles já estão cansados do que tinham passado na guerra da Titanomaquia, no episódio G. Então o episódio G entraria antes do arco clássico para mostrar a força dos Cavaleiros de Ouro da atual geração. Eu acho muito legal ver também. Muito boa indicação e muito bem recordado, Evaldo. E bom, o Evaldo é sensacional. Bom, já que o Evaldo tá aí empolgado, né, contando para nós. Chicote. Judia de mim. Que isso, cara? Já vou deixar para você contar um pouquinho então, né, já que você começou a falar aí um pouco antes da série clássica, já contar um pouquinho para nós do que foi a Guerra Galáctica, afinal de contas. O bacana é o quê? Como um caso do destino, um grande empresário japonês, o Mitsumasa Kido,
encontrou em uma viagem para a Grécia Antiga um pequeno bebê abandonado, ao qual ele iria saber que era a encarnação atual da deusa Atena. Saori Kido. Saori Kido. E recebeu a missão do moribundo cavaleiro de Sagitário, Aiolus, de proteger essa criança, porque ela seria importante na guerra que estaria por vir contra o deus Hades. Então ele cria essa menina como sua filha, como ele era fundador proprietário de uma mega corporação, ele busca pelo globo jovens com potencial para serem cavaleiros dela. E nisso ele realmente adota diversas crianças e encaminha para os mais longínquos rincões do universo para treinarem, para se tornarem cavaleiros. Essas crianças retornam e ele fala, ótimo, agora eu vou ver quem que sobreviveu, quem que aguenta. Vou montar uma briguinha entre vocês para ver quem que vai virar cavaleiro. Digamos assim. Não é bem esse enredo final para ganhar uma armadura, supostamente, a de Sagitário, mas a ideia foi essa, ó, eu vou mandar um monte de criança para ver quem que pode ser guarda-costa da minha filha, que é a encarnação da deusa Atena. É tipo e isso, começa a ser a Guerra Galáctica. A guerra entre eles para ver quem vai ser o protetor da deusa Atena na atualidade. Seria isso. Então uma coisa que começa desse tamanho, depois a gente vai perceber que era lá um arco gigantesco por causa de um deus, bababá. Então os caras foram pontinho por pontinho construindo uma mega história. Esse era um ponto que eu queria chegar, porque a construção, né, de Cavaleiros do Zodíaco, ela é muito ampla e até certo ponto complexa, né? Porque a gente para analisar, quando você analisa, por exemplo, vamos analisar só a Guerra Galáctica, parece meio fútil, né? Você põe um monte de adolescentes pra sair na porrada dentro de um ringue, né? Pra proteger minha filha no futuro. Primeiro eles ganham as armaduras, aí depois de ganhar as armaduras eles vão ter que lutar entre si pra poder... Primeiro eles lutam pra ganhar a armadura, depois de concluir ganhar a armadura eles lutam entre si pra ver quem vai ganhar a armadura de Sagitário e ser o protetor da deusa. Que loucura. E não sabiam que era deusa, eles não sabiam. Não foi contado para eles que ela era. Em momento algum eles sabiam que era uma deusa. É uma coisa que eu nunca entendi. Por exemplo, eu tenho uma bola, eu já tô com a minha armadura. Por que eu vou lá pegar outra se eu só posso usar uma? Né? Eu falo, ó, tchau, se me conseguir, tchau, armadura, que eu vou voltar nada. Agora eu vou tirar minhas férias, que história de voltar pra brigar aí. Tá doido. Mas... A gente acredita que tem o dedo de Atena por trás. Mas daí, quando menos se espera, né? Surge então um outro cavaleiro que todos achavam que não tinha sobrevivido, né? Não havia notícias dele, e ele rouba a armadura de Sagitário, e aí é que a trama começa a se desenrolar, né? Porque daí a gente começa a entender por que aquele cavaleiro roubou a armadura, aquele cavaleiro mais conhecido como Wicked Fênix, certo? E começa a desenrolar a trama toda que estava acontecendo no santuário. Correto, Pedrão? Correto, meu querido. Aí vem aquela bizarrice não, né? Mas aquela coisa legal de todos os animes, que é os cavaleiros negros, né? Os cavaleiros que são a representação maligna dos cavaleiros de bronze. Não, e o detalhe é que tinham vários cavaleiros de bronze, né? Mas os cavaleiros negros são exatamente os 5 principais. Os 5 principais. Inclusive o próprio Ikki que comanda eles tinha uma representação maligna dele. Não faz sentido. Bom, mas aí a trama se desenrola, a gente chega até o santuário onde o Cupido acerta o coração da deusa Atena. Não, brincadeira, não era o Cupido, mas acertam o coração da deusa Atena. E a partir daí os cavaleiros de bronze se veem obrigados a subir as 12 casas do santuário durante 12 horas e encarar os 12 cavaleiros de ouro para tentar salvar a deusa, que alguns cavaleiros achavam que era deusa, outros não achavam que era deusa, e no final a gente descobre que tudo não passa de uma trama do maligno. Não, brincadeira, é maligno, né? Mas era o Saga de Hades que acabou assassinando o antigo mestre do santuário, Xion. Gêmeos. Exato. Duas caras. Maldito isso é interessante, né? Só fazendo o gancho, você comentou que não foi dado no arco
clássico, a importância ao Shon, tanto que nem é citado, ele foi citado só em Lost Canvas, na animação. Mas vejam, como que um cavaleiro como o Saga, conseguiria vencer o Shon? É justamente a situação. O Shon optou por envelhecer e não guardar o poder, como foi feito com o Doko. Então o que acontece? No momento que o Saga encara o Shon, ele está encarando o Shon completamente nerfado, cansado e com idade. Então é óbvio que para ele ficou muito mais fácil dar um golpe de estado e tomar o santuário para si. E um detalhe também... Só pegando o gancho que o Valdo tá falando, em Lost, eu esqueci de falar isso, né? Em Lost Canvas, o Xion, ele rejeita o título de grande mestre e passa pro seu irmão. E aí depois o irmão dele morre durante os eventos da guerra. E aí o Xion se vê obrigado a virar o grande mestre. Então daí que vem tudo isso. Primeiro, ele ia ser o primeiro grande mestre, realmente. Só que ele prefere passar o bastão pro irmão dele, isso nos eventos de Lost Canvas. E ele aí, é o vice-presidente, Ele é o vice-presidente. Qual que é a tua função? Rezar pro presidente não morrer. É mais ou menos isso. Rezar pro outro não morrer. Não deu. Se ele morrer, fudeu. Opa, desculpa. Vou ter que trabalhar. Não, se ele morrer, ferrou-se. Mas é basicamente isso que acontece, né? E aí a gente chega no Maldito Gêmeos. E essa dualidade das duas caras que o Xion até citou é legal falar, porque e aí depois a gente descobre que Saga realmente tinha um irmão gêmeo, mas tipo, gêmeo, até então ele era uma pessoa só com uma dupla personalidade. Ele era o fragmentado. É. E então, né, os cavaleiros combatem ali os 12 de ouro, né, conseguem salvar a deusa. Combatem, alguns eles não combateram. Alguns eles quebram o chifre, outros consertam a armadura deles, outro já estava morto e a armadura só ataca uma flecha na parede. Mas, né, outros lutam ao lado deles, inclusive, e depois fica encarnado do mal por lavagem cerebral, né? Aí, olha, maldito. Representa nós direito, pô. E daí nós partimos, né? Então fica convencido a todos os cavaleiros de que realmente a Saori se tratava da deusa Atena. E partimos então, vamos pular a saga de Asgard, né? E partimos então para o primeiro confronto contra os deuses, né, do Olimpo, que é Poseidon, certo? E o combate contra os marinas de Poseidon. E Pedrão, contextualiza para nós o que foi, né, esse combate, como aconteceu, onde aconteceu. Poseidon tava ali meio doidão das ideias, meio querendo dar uma de Aquaman dos Novos 52 e inundar a Terra. Engoliu muita água do mar. Aí ele falou, não, tá tendo muita poluição, queria exterminar a Terra. Só que não é assim que funcionam as coisas. Aí cabe quem? Aos 5 de bronze lá, né? Não pode levar o pessoal forte, né? Porque a Hades é mais poderoso que Poseidon. A gente viu isso, inclusive. Aí eles lutam com as marinas, que é a guarda real de Poseidon, os cavaleiros de Poseidon, né? Esse é o nome dado a eles. E aí a gente descobre que um dos marinos, na verdade, é um cavaleiro de Atena, que é o Kenon, irmão gêmeo de Saga, que vem aí posteriormente assumir o manto dele, a armadura de Gêmeos. Mas por sorte eles conseguem, não precisou matar Poseidon de fato, eles conseguiram convencer Poseidon do contrário, eles derrotam Poseidon. E Poseidon também parece que sofria de múltiplas personalidades, né? A reencarnação de Poseidon não sabia que ele era a reencarnação de Poseidon, e aí o lado mais biruleibe do Poseidon, quando assumiu, o cara meio Cavaleiro da Lua, não lembrava o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Mas aí ele retorna a consciência, aí ele mesmo vê que seu plano não ia ser tão eficaz assim para acabar com o que ele julgava de ruim no mundo, né, e tal. E aí os Cavaleiros de Bronze mais uma vez só Townsville, não, são os meninos super poderosos.
Eu falei que a gente ia pular a saga de Asgard, né? Mas agora eu lembrei que existe um detalhe no final da saga de Asgard que, mais uma vez, aí a gente entra no ponto como foi bem construído, né? Esse filler de Asgard, porque no final a gente descobre que havia um envolvimento de Poseidon também, né? Dentro dessa saga de Asgard, para tudo aquilo acontecesse, e daí eles pegaram e criaram um gancho dentro do anime para inserir Poseidon. Então fica um ensinamento para aqueles que vão fazer novas adaptações de CDZ, né, que aprendam com Asgard, né, a saga original. Depois nós vamos falar de Soul of Gold, mas com a saga original de Asgard, né, e para saber usar os elementos clássicos e interligá-los de forma com qualidade. Não é isso, Evaldo? Não, com certeza. O que acontece? O CDZ segue uma linha mestra, no meu entender. Os deuses, quer sejam gregos, quer sejam nórdicos, eles não têm uma entidade física, eles têm uma incorporação em uma pessoa. Eles são espíritos de deuses, que de tempos em tempos renascem, e renascem meio que concomitantemente. É como se a cada X anos todos eles viessem para a Terra, entrassem no corpo de pessoas por meio de reencarnação, e vão fazer a guerra de novo. Isso aconteceu a mesma situação que Atena encarnou no céu líquido, Poseidon encarnou na família do Julian. Nós tivemos também Odin. Eles utilizaram essa figura, só que de Odin utilizando-se da Hilda e de sua irmã Polaris para a reencarnação do deus Odin na Terra. E o enganche é o quê? É justamente como a cultura nórdica é uma cultura ligada à água, à expansão marítima. Eles falaram, essa expansão só foi capaz de ocorrer por causa da influência do deus dos mares, Poseidon. E daí está o gancho. E qual foi o objeto de gancho? O famoso Anel dos Nibelungos, que existe na mitologia nórdica. Seria o Anel da Tentação. Quase como um Anel do Senhor dos Anéis, que é a origem também daí. Um pouco da ideia do Senhor dos Anéis é um pouco o Anel dos Nibelungos. Então eles utilizaram de um objeto mitológico, utilizaram da cultura nórdica, que é uma cultura marítima, de guerreiros e exploradores navais, para dizer que eles sofriam influência do deus dos mares gregos, que era Poseidon. Então eles amarraram. E nesse ponto, Poseidon encarna novamente numa família que está acostumada a receber a sua encarnação, que é a família do Julian. Então é muito legal que a linha mestra é sempre o quê? Uma pessoa ou uma família de pessoas sempre recebe a encarnação do deus grego, deus o que for, e a guerra sempre vai recomeçar. Eu achei muito legal que eles conseguiram abordar o mesmo gancho, a linha mestre, num filler que foi Poseidon. Poseidon não, desculpe, Asgard. E então, depois de evitar a inundação da Terra e salvar Saori e a Terra, consequentemente, né? Afinal de contas... Saori! Saori é a deusa que nunca aparece em combate, né? Ela sempre manda os outros pra lutar por ela. A Sasha já era mais guerreira que a Saori nesse aspecto, em termos de reencarnação de Atena, mas depois a gente vê que Saori tava em dia com o treinamento. Tava. Batalha. E agora nós vamos chegar, porque agora nós vamos falar da Guerra Santa dentro da série clássica, né? Aí sim começam a aparecer os espectros de Hades invadindo o santuário, e para a surpresa de muitos desses espectros eram bem conhecidos, inclusive o antigo mestre do santuário, né, que faz o Mu ficar paralisado. E que não era só o mestre do santuário, era mestre dele também. Mestre do Mu. E então entramos na saga de Hades, né, com os personagens clássicos, correto? Porque temos outra saga no Lost Canvas, né? E com os personagens clássicos, também divididos em 3 partes, começando novamente por uma saga do santuário, novamente invasão das 12 casas, né? Parece até replay, mas não é. E mais uma vez, então, com as 12 casas sendo invadidas, dessa vez pelos guerreiros, e aí a gente tem uma demonstração, né, mesmo que reduzida, do poder dos Cavaleiros de Ouro, tanto na forma de espectros, né, como acontece com os 3 principais ali dos espectros de Hades, dos Cavaleiros Renascidos, que são Saga, Camus e... me ajudem, qual que é o outro que tá com eles? Shura, não? Shura, isso. Shura? Acho que é o Shura. Né, que... É o Shura. E um show à parte do Shaka, né? O Shaka, nessa saga do santuário, ele é um show à parte, mostrando o porquê
dele ser chamado do cavaleiro mais próximo de Deus, certo? E daí nós partimos então para o submundo. Ali os cavaleiros perdem a vida extra, né, que eles ganham do Hades, e ali começam os combates então contra os cavaleiros, né, de Hades mais poderosos, como o Radamantes, por exemplo. Nossa, essa luta contra o Radamantes foi sensacional. E depois... Mas só te cortando um pouquinho, eu Corte. queria acrescentar, justamente que eu queria acrescentar uma coisa, que a maioria das aberturas de Cavaleiros do Zodíaco, ela tem uma pegada de ser um rock mais pra cima. E a saga do Santuário de Hades, essa abertura, ela já é mais melódica, porque a música retrata o momento que eles estão passando. E aí, um spoilerzão que o Xion não citou aqui, um dos motivos deles descerem para o submundo para poder chegar aos Campos Elíseos é porque mataram a Athena, mataram a Saori. Um dos motivos dos cavaleiros terem renascido, né, como espectro de Hades, era matar a Athena. Só que aí depois a gente vai descobrir, isso já antes da luta contra o Radamantes, inclusive, que era parte do plano da própria deusa Athena ser morta como Saori para poder reencarnar diretamente lá no Campos Elíseos, para poder enfrentar o corpo original de Hades. Mas continue, Xion, desculpa interromper. Não tem problema. Quando você me interrompe, eu já sei que vem qualidade de informação. Que nada. Então, né, daí eles chegam ao submundo. Inclusive, essa informação é dada pelo Xion aos Cavaleiros de Bronze, que estão lá revoltadíssimos, né? E tem um detalhe aí no final dessa saga do Santuário, quando o Xion explica para eles o porquê deles terem retornado como espectros, qual era a intenção deles de enviar a Athena para os Campos Elíseos, de conseguir resgatar a armadura de Athena para que fosse levada até ela. E tem um detalhe ali que mais para frente vai ser muito importante, porque assim como o Mu, né, o Xion também é restaurador de armaduras, e ele usa um pequeno item, né, um pequeno fragmento para restaurar. Para quem não sabe, as armaduras elas são restauradas sempre utilizando o sangue de um cavaleiro, né? E nesse caso, no final da saga do Santuário, o Xion usa o sangue de uma pessoa em especial para restaurar as armaduras dos Cavaleiros de Bronze, e que mais pra frente isso tem interferência na batalha deles mais pra frente nos Campos Elíseos. E vocês estavam falando da questão no Lost Canvas de ter batalhas contra Thanatos, Hypno. Isso também acontece aqui, né? E daí eles chegam aos Campos Elíseos, tem essa batalha, e o detalhe entra em ação, porque afinal de contas eles conseguem combater os deuses Thanatos e Hypnos usando, né, com as suas armaduras sendo transformadas em armaduras divinas por causa do sangue que foi utilizado para restaurar as armaduras deles. Certo? É isso mesmo, Evaldo? Eu entendo, assim, a armadura é uma composição estranha, até na enciclopédia de Saint Seiya coloca que ela tem óleo de cal, ela tem vários elementos que a compõem, inclusive o sangue de cavaleiros para a restauração, no caso de restauração. Só que eu entendo a armadura como um ente vivo, tanto que ela escolhe o cavaleiro, não o cavaleiro que a escolhe, e ela rejeita o cavaleiro no momento que ela entende que ele não é merecedor dela ou não segue uma linha dela, digamos também. Então a armadura muitas vezes ela dá a impressão também que ela é um ser quase como se fosse uma simbiose com o cavaleiro. E o que acontece? Essa simbiose, ela tem o objetivo de se fortalecer, como a simbiose. A gente une forças para sobreviver e evoluir. Então, e é demonstrado isso nas próprias armaduras deles, durante a evolução que eles sofrem dentro dos arcos. Então você pega a armadura de bronze original, ela se torna uma bronze, digamos assim, uma versão 2.0 mais forte. Depois ela torna-se quase com a força de uma armadura de ouro, que elas chegam a assumir a cor dourada como oficial, pelo sangue dos Cavaleiros Dourados, que foi utilizado também, daí, no caso, pelo Mu para a reconstrução. E depois, no final, nós temos a armadura com quase uma força divina quando recebe o sangue da deusa Athena para a sua reconstrução.
Então o que acontece? A armadura evolui assim como o cavaleiro evolui, porque os dois necessariamente, no meu humilde ver, são tem um lado orgânico, um lado físico, mas também tem uma alma e algo vivo dentro deles. Posso estar errado. Não, eu acho que você sintetizou bem essa questão da simbiose. Eu acho que parte do cosmos tá na armadura, né? Apesar de que em vários momentos os cavaleiros mostraram que não precisam da armadura para lutar. Era essa a piada que eu ia fazer agora, Pedrão, porque daí a simbiose da armadura do Shiryu com ele não anda muito boa, então, porque ele vive tirando a armadura. É que o Shiryu e a armadura é P2 USB, não conecta, sabe? Não vai. Não precisa dar um adaptador, né? Em casa. Duas coisas. O Shiryu bota a armadura e ela fala: Meu, já falei, não rola. Primeiro me leva pra jantar, vamos conversar. Não vai assim. Né? Então... E onde entra o Shurei nessa história toda aí? Ela vai por cima da armadura, não? Só o Shiryu levando a armadura pra jantar, não levando ela? Então, aí nós temos então um embate final contra o Hades, né? Aí já Athena assumindo a sua posição como deusa, como combatente, enfrentando o corpo original, né, do Hades, que era a intenção deles, né, quando a mataram, entre aspas, porque antes, né, você falou, Evaldo, da questão de sempre reencarnar em alguém, né? Quando eles chegam ao submundo, o Hades reencarna numa pessoa que chega a ser até meio surpreendente, né? No Shun. Tipo, o Hades é totalmente maligno, ele escolhe reencarnar no Shun, um ser humano bastante dócil. Eu confesso que eu não gostei desse ponto, sabe? Eu acho que não casou. Meu Deus, vamos botar a figura perversa do Hades, que mitologicamente nem é perversa, ele tem a ideologia dele, digamos assim. Boa não é, mas é dele. É o deus do submundo, ele tem que cuidar do terreno dele. Exato. Esse é o detalhe. Então, a reencarnação do Hades, vamos colocar num ser quase puro e angelical, que é um dos 5 de bronze, o Shun. Acho que podiam ter feito uma coisa melhor, acho que podiam ter, sabe? A intenção original era pra ser o Ikki, tanto é que eles eu ia falar isso, podiam ter colocado no Ikki, ia ficar bem mais interessante. Mas a intenção original era isso. Só que aí eles colocaram no Shun pra justamente ter essa dualidade. O contraponto, né? Até pessoas dóceis, quase um anjo, também tem seu lado maligno. Só que aí em Next Dimension... tá, pode ser. Eu guardava o Shun pra ser a reencarnação dos Zeus, daí o Todo-Poderoso, o que tem que organizar tudo. Pode ser. O gestor do negócio. Porque o Shun tinha muito poder e não demonstrava. Então eu deixaria ele pra alguma situação dessa. Uma encarnação de Apolo, não do Hades, pô. Pode ser. E eles usaram... Mas eles tentaram fazer isso com o Next Dimension. Tentaram não, tipo assim, no plot de Next Dimension, a Pandora tenta reencarnar o Hades no Ikki, só que o Ikki vai e muda de novo os rumos dos acontecimentos. E aí a Hades se vê obrigada a reencarnar no Shun de novo. E em Lost Canvas eles também seguem essa linha de raciocínio, né? Acho que de fazer o contraponto, porque quando você fala em Hades, você sempre pensa em violência, em morte, né? Você nunca vai... A primeira imagem que você vai ter do Hades, acho que nunca vai ser um ser calmo, um ser sábio, um deus sábio, né? Acho que todo mundo... dócil, né? Isso, porque quando a gente para pra pensar mesmo, os deuses porra louca, desculpa o meu francês, são sempre o da guerra, um Ares da vida, né? Um Hades, um Ares, Exatamente. Mesmo o Poseidon é mais tratado. O Hades ele é sempre mais estrategista, ele é sempre mais calmo, mais tranquilo. Ele nunca vai para um combate imediato em todas as representações do Hades, né? Mas a gente sempre fica com essa visão. E no Lost Canvas eu acho que eles seguiram essa mesma linha de raciocínio, porque o Alone ele tem essa característica de não gostar de violência igual o Shun, de ser uma pessoa das artes, né, no Lost Canvas,
de ser alguém que tem um apreço diferente, né, pela vida, digamos assim. Mas é bem isso que você colocou, Sean. Se fosse para fazer a dualidade, no meu ver, então eles encarnavam o deus Ares, não o deus Hades. Então fizesse um arco, colocasse o deus Ares na brincadeira. Ah, vamos encarnar no Ares, porque o cara é um pacifista, é um tranquilão, vamos pôr no cara que é porra louca briguento. O Hades não é exatamente isso, ele é o deus do submundo, ele é um gestor do submundo. Ele não é o cara que quer botar fogo no circo. Ele é o cara que gerencia o underground, é nesse sentido. Então teria que ser a pessoa, se for por dualidade, tinha que ser o espírito de luz com o espírito de trevas. Seria essa a dualidade, talvez. Bom, mas não colocaram os Zeus como deus principal e sim a deusa Atena, então... O que é a mudança de um pro outro? Que é isso a aí, mudança de um pro outro, vai. Bom, e daí assim... Porque, por exemplo, em Hércules, a animação da Disney, por exemplo, eles representam Hades meio... vamos assim dizer, meio porra louca, vocês só falaram e tal. Mas você percebe que ele, na realidade, é rejeitado. Por isso que ele tem essa mágoa e esse ódio por Zeus. E pelo Olimpo por inteiro. Porque ele queria, na verdade, ser parte do grupo. Sim. E isso é explicado também na mitologia grega como um todo, né? Ele queria ser parte do grupo. Zeus designa a pior arenque de terra pro cidadão, pô. Aí não, pô. Deixa o cara frustrado, né? Aí o cara. Aí tem essa justificativa. Bom. E aí, pode seguir. Pode concluir o pensamento. Não, pode seguir. Não, e daí eu ia comentar. Então nós encerramos, né, a parte clássica. E daí a gente começa a entrar nas demais ramificações, já que estamos falando da cronologia. E aí a gente começa a pegar situações e adaptações e coisas que, né, como ômega, como o CGI, o Soul of Gold, como a saga do Santuário em CGI, que o Pedrão nos lembrou da última vez. A né? saga do Santuário em CGI é boa, velho. Mas antes da gente falar disso, vamos falar então de outras, né, ramificações também que a franquia gerou. Afinal de contas, toda franquia que faz sucesso, né, gera dinheiro. Se gera dinheiro, ela vai para outros formatos, como por exemplo brinquedos, como por exemplo jogos. E eu, por exemplo, sou um que gasta horrores com CDZ. Afinal de contas, um Cult Meet não é coisa barata, né? Mas também tem aquele gostinho de infância. Afinal de contas, quem nunca foi na lojinha de 199 perto de casa e comprou um ceia bombado lá para ficar encaixando as pecinhas nele, né? E queria saber de você. O braço me lembrava o Popeye, não lembrava pra vocês aquele antebraço do Popeye meio inchado? E eu queria saber bem Fake Nerd, nada aesthetic. Nada aesthetic. E eu queria saber de vocês, assim. Em duas brincadeiras quebrava o braço e nunca mais voltava. Não virava oficiais que você falava desde quando o ceia vem com corrente. Pior. Oficiais que a gente comprava. Então a armadura vinha pintada com a cor, não há nada a ver. E eu queria saber de vocês, então, quais outros produtos de CDZ vocês consumiram? Vocês têm coleções de CDZ, jogos? Pedrão, você, por exemplo, o que você tem aí de CDZ ou algo, né, além do anime, do mangá, de CDZ que tenha te traga lembranças, que tenha marcado aí a sua infância ou qualquer período da sua vida? Igual você já comentou, né, os bonequinhos tal, e como eu já tinha citado meu tio, vou citar de novo. Na época ali, e meu tio, a gente comprava bastante. A minha avó sempre mimou o caçula e sempre mimou o neto mais velho, né? Então minha avó me dava de presente de aniversário às vezes. Não só minha avó, né? Mas meus pais também compravam muito pra mim os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco. E esses bonequinhos, eles não chegam a ser um Cloth Meets, mas eles eram bem articulados. E você montavam a armadura neles, eles vinham com a armadura separada. Aí você podia montar a armadura no formato que ela se apresenta como a constelação, né? Como a armadura sem estar no personagem. E aí ficava o bonequinho e a armadura. E você podia montar a armadura no personagem. Isso era legal. Só como eu era uma criança cuidava bem das coisas, né? Eu praticamente perdi todos esses bonequinhos.
não tenho eles aqui mais. Então, ocorreu isso. Atualmente eu não tenho nem blusa de CDZ. Sim, eu pretendo comprar uma blusa com a estampa de CDZ logo mais. Porque eu acho que é da tríade ali dos animes que eu cresci vendo, é que falta eu ter em casa, né? Alguma coisa sobre Cavaleiros do Zodíaco. Igual essa bonita blusa do Evaldo, essa bela blusa do Xion. Pra quem tá vendo em vídeo, né? Eles estão o Evaldo tá com a blusa com a estampa do Pegasus. O Xion com a blusa com a estampa dos Cavaleiros de Ouro. É o Shiryu com a armadura de Libra aí? Ele mesmo. Não, É ele, não é? acho que é o Doku. Ou não, tá cabeludo demais pra ser o Doku, não? É o Shiryu? É o Shiryu. É o É o Shiryu. Shiryu, aí viu? Na verdade aqui, nessa camiseta aqui, os de bronze que assumem as armaduras de ouro, eles já inseriram eles no meio dos Cavaleiros de Ouro aqui. Tanto que a de Sagitário é o Seiya que tá utilizando ela. Mas o Yoga tá de aquário aí. o Yoga tá de aquário. Depois eu mostro com mais detalhes. Aí, tipo, eu tenho. Teve uma época que eu tinha uns DVDs, né? Só que também eu perdi eles na mudança. Os DVD com a saga de Hades. Na época não tinha saído ainda a saga de Hades em dublada. Em português. Só tinha o DVD com a saga de Hades em áudio japonês e legendado. E eu tenho uma lembrança muito boa sobre isso, que tipo, era quase o horário da novela das 9, minhas tias doidas pra ver a novela, e eu e meu tio vendo Cavaleiros do Zodíaco, DVD da saga de Hades. Eles lá em Judeca, lá, eles já entrando no castelo de Hades, já. 8 horas da noite. A novela, eu acho, não era o episódio final, mas a novela tava entrando naquele período de trama boa da novela e tal, então... E minha tia doida pra ver a novela. Pra ver, né? CDZ, como fica a memória afetiva, né? Pra gente. E, Evaldo, você, o que mais você consome de CDZ aí que traz lembranças pra você? Eu tenho bastante coisa que eu consegui resgatar, coisa moderna, Funko, não tem, por incrível que pareça, com o Ultimate. Tá na lista dos desejos ainda. Tá no carrinho de compras da Shein. Tá no carrinho de vou comprar ainda. Mas tenho jogos, tenho muita roupa, tenho todos os mangás da Conrad, da primeira edição, do arco clássico, tenho todo completo que foi publicado, acho que foi pela Panini, tem que até dar uma olhada ali o episódio G. Mas tem algumas coisas da Bandai, quando ela lançou os Cavaleiros na versão velha, bombada e disforme. Mas não foi porque eu guardei, porque vou guardar para o futuro. Foi porque quando eu fiz 21 anos, eu estava me mudando, saindo da casa dos meus pais. Eu estava me enrolando para fazer isso, para tentar juntar mais dinheiro, sair com um pouquinho de padrão melhor de vida. Daí a mãe falou assim, filho, o negócio é o seguinte, eu vou jogar todos esses bonequinhos que você tem fora. Eu falei, é a hora de eu me mudar. Eles vão comigo. Tá na hora de eu me mudar, então, mãe. Obrigado, mas eles vão comigo. Eu consegui salvar por causa disso. Mas senão, com certeza não estariam mais. Mas eu consumo muita coisa. Tem bastante coisa por causa disso. O CDZ não é questão só da qualidade, que se reinventa. No meu caso, é uma baita memória afetiva que consegue ser construída até os dias de hoje, porque continua sendo produzido material. Então, eu assisto, por mais que eu me irrite com os gritos do Seiya, eu me lembro do Evaldo jovem ouvindo os gritos do Seiya, que permanece até hoje. Então, não é uma coisa que acabou, é uma coisa que continua. Então, a memória está sendo construída. Bom, eu falo, eu tenho alguns mangás aqui, outros acabaram extraviando, tenho alguns quotes, não tantos quanto eu gostaria, mas né, a gente vai na medida que pode, e eu até brinco que quando começou essa coisa de platina em jogos, dos jogos online, ter troféus e tudo mais, o primeiro jogo que eu fiz questão assim de platinar, pela questão da memória afetiva, por gostar muito da franquia, foi o Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados,
Então, foi a minha primeira platina. Não tenho muitas, mas essa foi a primeira. E Essa você bate no peito com orgulho. essa eu Fala, bato no platinei peito. esse jogo. Essa eu bato no peito com orgulho. Foi a primeira, foi questão de honra. Eu falei, não, Cavaleiros do Zodíaco, eu vou ter que me empenhar, nem que eu leve muito tempo, mas eu vou fazer, vai ser a primeira. Depois disso, o único jogo que eu tive esse mesmo pensamento, também por memória afetiva, foi com Crash Team Racing, o Crash Kart, né? O remaster dele? Isso. Aí esse também foi questão de honra fazer a platina, mas Cavaleiros do Zodíaco, assim, eu bati o pé e eu falei, não, eu preciso fazer. Muitas vezes pensei em desistir, muitas coisas eu olhava e pensava, será que vale a pena? Mas hoje eu bato no peito com orgulho e falo, não, CDZ merece. Então, e essa questão da memória afetiva, do quanto a gente se apega, né, nessas questões, CDZ resume, né? Porque como pode um anime, um mangá, uma franquia dessa gerar esse tipo de sentimento na gente? É difícil de explicar, né? É difícil. Fizeram um baita evento, se eu não me engano, dos 20 anos. Foi um Anime Friend 2004, 2005, alguma coisa assim. Foi no Campo de Marte, em São Paulo, em comemoração, acho que os 20 anos da franquia no Brasil. E trouxeram todos os intérpretes. Nossa. Desde do Yamada, o Nobu Yamada, acho que canta a abertura do Senseiya, trouxeram todos, Edu Falache, trouxeram todos os nacionais e fizeram um belo evento dentro do AF. Eu tava com amigos, assim, na época, que não era da minha idade, não conhecia tanto. Eu, no meio do evento, tocou. Daqui a pouco começa o grito Senseiya do Nobu, do coisa arada. Eles, Evaldo, tá a criancinha Evaldo lá na grade. Eu quero entrar, eu quero subir. Por quê? Porque o negócio arrebata, não tem como. Começa o grito Senseiya, você vai. Você só nem vai. pensa mais. Pegasus Fantasy de Jesus. Você nem pensa, você tá indo junto, você só tá assim, cadê minha armadura? Tô indo. Você sente o chamado, né? Eu sinto o A chamado. obrigação pendente. Parece que tem uma obrigação pendente com o Saori, assim, com a deusa Atena. Eu sou um cavaleiro de Atena. Do nada você encarna um cavaleiro de Atena, assim, bobeirinha. Tanto que não foi nesse evento, teve um posterior, alguns anos depois, que trouxeram as armaduras de ouro pro Brasil. Sim. Eu estou lembrado. Meus amigos, sério, eu juro pra vocês que naquele momento a única coisa que eu pensei, como é que eu faço pra conseguir uma dessa? Por meio da sala. Na sala de casa, não vai ter sofá, mas vai ter ela ali. Não vai ter uma mesa de centro, vai ter uma armadura de centro. E, né, CDZ então cria essas memórias afetivas, memórias boas, mas agora eu vou ter que trazer para vocês, né? Vamos nos encaminhando para nossa reta final e eu tenho que trazer aqueles assuntos polêmicos, né? Mais polêmicos que aquele meme dos mamilos, né? E oi. Você me permite te interromper antes de a gente entrar na parte ruim, a gente continuar um pouquinho na parte boa e eu fazer uma pergunta para vocês? Com certeza. De todas as aberturas, assim, incluindo a Pegasus Fantasy, incluindo Cavaleiros do Zodíaco, né? Tanto aquela a primeira da Manchete e a segunda, que é Pegasus, ajude o seu cavaleiro. Você, Evaldo, você, Xion, tem alguma delas preferida, assim, que você guarda com o coração, ou todas estão em pé de igualdade? Posso responder primeiro, Evaldo? Você me dá essa honra? Lógico. Toda, meu nome, toda. Cara, assim, Pedrão, muitas vezes o pessoal me questiona, eu faço alguns memes assim, e eu uso a abertura da Manchete, e o pessoal me questiona, pô, mas Pegasus Fantasy... Só que eu tenho um carinho muito especial por essa abertura da Manchete, porque eu tinha uma fita cassete com a trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco, e a primeira música que tocava nessa fita cassete era a abertura da TV Manchete, do Pegasus Ajuda Teu Cavaleiro. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Exatamente, então eu tenho um apreço e um apego afetivo e emocional por essa abertura muito grande. Então, amo Pegasus Fantasy, mas essa daí pra mim ela é especial, ela é diferente. Cara, eu tive a oportunidade de ver diversas vezes, inclusive nesse evento comemorativo, todas as aberturas ao vivo pelos intérpretes.
Nossa, aí é bom. Não, eu, em mais de uma oportunidade, eu já assisti o Edu cantando, Pegasus Fan. Eu tenho um carinho por todas, claro, e bate no coração desde aquela primeira da Manchete, que sabe Deus de onde que tiraram Os Cavaleiros do o Zodíaco. universo hão de vencer o mal. O seu Essa é uma destino abertura é espanhola, uma cara. adaptação espanhola ou francesa, se eu não me engano, foi uma adaptação. Das Cavaleiras, que era isso. Mas, por incrível que pareça, eu acordo todos os dias com uma música. A Alexa, o meu despertador é uma música. E é Laços em Flor, do Rod Ross. Nossa, Laços de Flor é muito bonito. É Laços em Flor do Rod Ross. Ah, é moderna, é contemporânea, não é? Não, mas por quê? Porque eu entendo o seguinte, que realmente o que nós temos que prezar na vida não é o dinheiro, não é a fama, não é sucesso, mas são os laços que a gente constrói. Então, Laços em Flor, pra mim, quebra. Nossa, e é uma música triste, não é feliz. Não é feliz, tipo, né? pra cima, não. É uma música pesada. Mas pra mim é a abertura que me marca, é o Laço em Flor. Os laços de flor. Nessa pegada melódica, melancólica, assim, eu gosto muito da saga de Hades, Santuário. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. E é muito boa ela também. E justamente por tratar desse acontecimento mais dramático do período ali, onde a gente já citou que eles matam a deusa Atena ali, e na hora que ela morre, já começa subindo essa música. Nossa senhora, eu arrepio toda vez que eu lembro, assim, eu até arrepio. Até arrepio aqui, sim. E é muito bonita a música, né, cara? É que pra mim essa música também remete muito à dor dos Cavaleiros de Ouro que estão ali, sofrendo pelo que eles sabem que precisam fazer. Então, porque se ouvir uma canção é melhor do que chorar. Então, eles estão chorando por dentro no que eles têm que fazer. Eles vão cumprir a missão mesmo com a dor deles. E aí você vê justamente isso. Você vê os Cavaleiros que se tornaram espectros chorando. Aí chega o Xion chorando, debulhando em lágrimas. Pra explicar pra quem tá só ouvindo o nosso Xion, né? Representou o Xion do Cavaleiro do Zodíaco aqui, debulhando em lágrimas. Mas aí você vê o Seiya já desolado, e chega o Xion também chorando. E aí sim ele passa a explicar o plano deles, né? E isso ficou genial, casou muito a questão da música. Já tinha citado antes, né? A trilha sonora casou bastante com o anime, souberam fazer muito bem isso. E já que o senhor citou, vamos agora para a parte ruim, né? Tchau, obrigado, boa noite a todos, bom dia. Por isso que a gente já deixa para a fase final do programa, né? Porque nem só de flores de Afrodite vivem, né? Nem só de rosas de Afrodite vivem os cavaleiros. E na cronologia aí nós temos muitas adaptações que vieram em sequência. E queria saber de vocês, tem alguma que na opinião de vocês depois disso se salva? As que eu me lembro aqui agora são Soul of Gold, né, Alma de Ouro. Nós temos a saga do Santuário em CGI, que eu tinha até apagado da memória, o Pedro me fez lembrar. E eu Ômega, primeira e segunda temporada de Ômega. E por último, né, e menos importante, nós temos o live action que saiu recentemente. E eu queria saber de vocês, Pedrão. Você já falou, né, que o CGI você passa pano pra ele, vira advogado do diabo. E Pera aí, deixa eu pegar o pano aqui. Né? Tem alguma adaptação? A gente tava esquecendo também da adaptação da Netflix, né? Nossa, Netflix. Pra vocês, tem alguma dessas que se salve, que dê pra tirar algum proveito? Na minha seguinte opinião, apesar de eu gostar do filme, o filme do longa CGI, o filme não é de fato tão bom assim, mas eu achei ele melhor adaptado em relação ao mangá do que ao próprio anime, mas isso é questão de evolução. Apesar que o próprio filme ele dá algumas liberdades criativas, ele troca a sexualidade da pessoa, do Milo, transforma ele em uma mulher. Mas assim, eu achei bem animada a questão. O problema que pega é que a luta final, por exemplo,
o Seiya e o Saga vão lá praticamente para a estratosfera. E isso meio que dá uma pegada meio estranha assim, mas casa até por causa da questão cosmos zodiacal, né? Então tem essa filosofia. Mas se for para analisar dessas adaptações, desses spin-offs, né, vou assim dizer, que é o caso de Ômega e Soft Gold, eu acho que por mais que muitos não gostem de Soft Gold, eu acho que o que mais se salva é Soft Gold. Tanto pela questão que volta a dar um destaque maior para os Cavaleiros de Ouro, os 12 clássicos, né, da saga clássica, e também retorna uma saga que todo mundo gostava, que era a saga de Asgard, que é a saga que a gente já citou várias vezes ao longo desse episódio, que não é a saga canon, mas ela foi tão bem construída que todo mundo meio que gostou dela. Então, o retorno, e por causa desse não canon, né, de não ser canon, ficou muito tempo sem ter um remetimento, sem remeterem, né, a saga de Asgard. E Soft Gold traz os Cavaleiros de Ouro tendo uma visibilidade maior, tendo que não tiveram no anime, e o retorno de Asgard. Na minha visão, Soft Gold se salva em relação aos outros por causa disso. E pra você, Evaldo, tem alguma dessas adaptações? Agora o Evaldo já tá assim, o coração dele tá palpitando ali, né? Garrou no óleo, Eu tenho um problema que é o seguinte: quando você tem uma fórmula, uma receita que deu certo, tem que inovar, tem que adaptar para novos públicos, tem que se reinventar, acho importante, acho, mas existe risco, fato. Muito. E tem que ter muito. Você pega determinada situação, você pega, vamos brincar como recentemente a adaptação do The Last of Us. Era um risco, mas deu certo e tentaram se manter fiel, porque não é uma reinvenção, é uma adaptação de uma mídia para outra. Agora, você tem um determinado segmento, uma determinada mídia que está dando certo, que é a animação de Saint Seiya, e você vai completamente reinventá-la para o novo público, é arriscado. E todas essas Ômegas, Soul of Gold, live action, não estão conseguindo acertar. Eles perderam a mão da essência de Saint Seiya para mim. Tem coisinhas boas, pequenos momentos legais? Tem. Até o live action tem momentos legais. Não dá para negar. Mas, como um contexto de todo, Soul of Gold tem coisa boa, reviver os Cavaleiros de Ouro da saga clássica, legal, mas se perde também. Ômega, foi legal saber quem foram os sucessores dos Ouros da clássica. Eu gostei de saber que o Kiki assumiu o manto da Casa de Hades. Eu achei que foi fabuloso. Afinal, ele já estava trabalhando para isso, né? Exatamente. Ou seja, eles mostraram algumas coisas que eu gostei também até na saga Ômega. Mas como um todo não se salva, eles perdem a mão. Ou eles vão ter que retornar para a receitinha de bolo, ou a animação como era no modelo, atualizar a animação, mas com um espírito clássico, ou eles estão correndo o risco realmente de perder todos os fãs clássicos, porque ninguém do clássico está falando, olha, eu amei tal coisa é incrível. É muito difícil achar alguém que fale isso. Muito difícil achar um fã clássico que fale, nossa, a saga Ômega tá incrível, tá maravilhosa. É difícil. Então eles estão perdendo esse público clássico, que se criou com o CDZ. E não é só no saudosismo, porque esse público quer material de CDZ até hoje. Então eu não consigo achar como um todo essas sagas válidas. Eu não consigo achar como um todo as horas que eu perdi da minha vida vendo isso de volta. Foi embora, tiraram de mim esse negócio. Eu perdi, não vai voltar. É como ir pro cinema ver um live action e falar, ok. Deu o que eu falo, coisas boas. Você vai pro cinema ver isso e fala, a pipoca é excelente, a poltrona tá ótima, a tela é incrível. Ponto. O som tá sensacional. O som tá fenomenal. E o filme? Esquece o filme. A imagem do IMAX tá muito boa, mas o filme em si... Mas a gravação, o filme é essa situação. Então esses arcos, pra mim, não colaboram em nada. Eles, pelo contrário, só estão prejudicando os fãs da série clássica. E não estão trazendo pra mim novos fãs. Por quê? Porque se tivesse um desses arcos dado certo, eles estavam continuando no formato. Eles estão tentando mudar porque tá vendo que não tá dando certo. Faz um jeito, não deu. Faz outro, não deu. Faz outro, não deu. E, pô, se você já fez 5 vezes e não deu certo, volta. Volta pra prancheta e falou, pera aí, alguma coisa deu errado no caminho. Ele tentou 5 vezes diferente, as 5 deu errado. Então eu critico nesse ponto. Eles já tiveram oportunidade de testar,
já tiveram a oportunidade de lançar coisas e viram que não está dando certo. Em compensação, lançaram posteriormente coisas no formato clássico que deu um sucesso arrebatador, que é Lost Canvas. E segue o modelo tradicional e foi lançado há pouco tempo. Não é lançado na década de 80 como original. Então eles podem sim pegar o formato como foi feito no Lost Canvas e lançar coisas novas, que eles vão ter o público clássico e novos públicos. Então, por isso que eu não gosto de jeito nenhum do que está vindo. Não estou gostando. E Sentia Show, vocês já chegaram a ver? Não, esse eu ainda não assisti. Sentia Show. Apesar que o público-alvo não é também a gente, mas não é público-alvo, né? O destaque maior em Sentia Show fica para as Amazonas, né? Não fica com os Cavaleiros. Então não sei se tem também algumas outras questões para além da qualidade, né? Ter algo que eu quero ver ainda. Masculino e tal, mas pelo menos o mangá de Sentia Show o pessoal elogiou, né? Não sei a animação, né? Eu não parei pra ler nem ver, assim. Fiquei sabendo que quando saiu e tal, mas... E tu, Chonzão, gosta dessas coisas novas que estão vindo? Não gosto. Suspiro sentido. Assim, Sabe aquele dragão ali, o Smaug bravo. Pra não dizer assim que foi de todo mal, eu gostei não vou dizer gostei, mas eu dou uma aliviada. Eu dou uma aliviada na crítica em Soul of Gold. Por quê? Porque, como eu falei, eu senti muita falta de ver os Cavaleiros de Ouro clássicos, né? Em ação, em ver eles em batalha. Então, pra mim, pegou muito essa questão afetiva no Soul of Gold de ver eles novamente lutando, né? Apesar das galhofas que acontecem, apesar, né, que o Evaldo colocou da última vez, daquela coisa de festival de armaduras divinas surgindo por todos os lados. Mas ele me pega um pouquinho assim, então eu alivio um pouco a crítica por causa dessa questão de ter trazido novamente os Cavaleiros clássicos. Agora os demais eu não consigo, não vai. O CGI, por exemplo, eu assisti ele, mas foi muito mais na força do ódio, assim, tipo, já que eu comecei, eu vou até o final com isso aqui pra terminar de assistir. Mas... CGI ou da Netflix? Quer dizer, o da Netflix também é em CGI. Mas o filme ou o longa? O longa, né? Mas o longa é mais de boa você levar na força do ódio do que uma série animada, né? Exato, era esse o ponto que eu ia chegar. O da Netflix, por exemplo, eu não consegui chegar até o final. Eu não consegui tancar o Seiya instagramado, né, aquela disputa aqui com exércitos vindo com tudo, o YouTube viralizando os cavaleiros. Eu entendo. A Galáctica no subterrâneo do deserto. Então eu entendo que eles, né, quiseram modernizar, trazer para um público mais jovem. Só que, como eu havia comentado, existem outras formas de você atingir o público jovem sem perder a essência. E eu acho que essas adaptações novas perderam demais a essência do que era os Cavaleiros do Zodíaco, do que era Saint Seiya. E o live action eu nem tive coragem de assistir. Eu acho que o único de nós três aqui que teve essa hombridade, essa coragem foi o Evaldo. Eu falei, o cinema é ótimo, a pipoca é excelente, a tela é incrível, o som é exuberante. Enfim, esse é o live action. Não, tem o ator lá que faz todas as adaptações live action, né? Ele é o live action man, cara. Fez One Piece, fez Samurai X, fez Full Metal Alchemist. Ele é o live action man, ele, cara. Ele deve ser dono da empresa, né? Não pode. Tem contrato vitalício. Ele tem que aparecer de algum jeito. Pô, uma maior coisa é que ele faz personagem de destaque, né? Não é só um cameo aparecendo. Não é o Stan Lee com um cameo aparecendo ali de bobeirinho. Né? Ele tá como personagem principal da história ali, né? Então, o protagonista, seja One Piece, seja em é o Downey Jr. desse universo. Todo filme tem que fazer uma ponta. É o Downey Jr. do universo.
Bom, pessoal, o papo tá excelente, mas nós já estamos estendendo o programa muito além do tempo desejável, né? Então, acréscimo só no futebol. Exato. Então, gostaria, primeiramente, de agradecer a participação de vocês. E, Pedrão, as suas considerações finais sobre CDZ, sobre o episódio em si. E muito obrigado por ter participado aqui com a gente, Pedrão. Sean, eu quem agradeço você pelo espaço, a Black, sempre gente com um portal maneiro, trazendo grandes novidades, mas principalmente com o podcast a gente consegue falar não só da atualidade, mas também de alguns assuntos passados, assim como o Cavaleiro do Zodíaco, não só comentar o live action que saiu em 2023, não só para comentar o anime, a gente comenta de tudo um pouco ali, e vira essa salada de frutas gostosa que é esse overview, nosso belíssimo podcast. E eu adorei participar, sempre que precisarem, sempre que quiserem mais gravar sobre qualquer outro anime, a gente tá aí. A próxima eu pretendo fazer um overview sobre Astro Boy, hein? Vamos trabalhar nisso aí. Vamos tirar do papel esse negócio. Mas enfim, tem outro overview que eu indico, é o de Dragon Ball, né? Nessa pegada anime e tal. Confira também nossas redes sociais, nosso Instagram, Twitter, não vou falar X nunca. E deixa aí nos comentários no YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube, então até mesmo pelo Spotify, deixa no Instagram da Black, ou então nas nossas próprias redes sociais. Se você conseguir nos encontrar aí nesse mundão afora, pode conversar com a gente de maneira civilizada, lógico, não vou ficar repetindo isso, mas deixa aí sua crítica, sua sugestão de tema, a gente deixou passar alguma coisa, porque o programa tem limite de horário, né? Então a gente sempre acaba perdendo alguma informaçãozinha ali, deixa passar e tal. Se a gente deixou passar alguma informação, se você tem alguma informação a acrescentar com o episódio, sempre bem-vindo comunicar com a gente, deixar no comentário lá da publicação, quando sair, tudo mais. E sempre eleve seu cosmo, porque Saori precisa de nós. Valeu, Pedrão. Evaldo, primeiramente, muito obrigado pela sua participação também, por compartilhar seus conhecimentos sobre CDZ conosco e as suas considerações finais, por gentileza. Sean, o seu Pedrão, são foda, são fera, são demais. Só posso agradecer vocês, agradecer a Black, agradecer a tanta gente. Cara, coisa bastante simples. Nós estamos vivendo um momento lindo da humanidade, que é o quê? Podemos consumir o que queremos e quando queremos em matéria cultural. Não precisamos mais ficar esperando um horário ansiosamente para assistir naquele único canal que está passando e rezar para não vir uma reprise eterna. Se você quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte, você sonha, abre a TV, naquele horário é reprise da semana passada. Não, nós podemos consumir agora o que queremos, quando queremos, de forma cultural, no aspecto cultural. E isso oportuniza o quê? Que as pessoas conheçam o CDZ. As pessoas possam ir desde o clássico de 80 até o atual. E a Black também está aqui para isso. É para poder oportunizar para você que quer consumir conteúdo, que quer ter uma opinião sobre um determinado assunto, e mais, não só ler uma opinião, mas conversar sobre isso. O diálogo, é abrir, é ser o canal de comunicação para essa cultura geek. Porque antes era vergonhoso dizer que você gostava das coisas geeks. Era uma coisa meio fora de moda, era uma coisa out. Hoje não, hoje você dizer, olha, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, você tem 10 ou 90 anos, não tem problema. Você é assim, seja feliz assim, e que bom que você é assim. E a Black está aqui para receber todo mundo que gosta da cultura pop, da clássica à moderna. Ainda mais, por exemplo, um tema como Cavaleiros do Zodíaco, que há quase 40 anos continua levando material, continua levando criações e continua inspirando pessoas a quererem ser melhores cavaleiros. Então é isso. Bom, obrigado, Evaldo. E é isso, pessoal. O Pedrão já adiantou aí para vocês. Sigam os canais da Black, @BlackCompanyBR_ no Instagram, procurem-nos também lá no Twitter /X, estamos também no Spotify. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal da Black. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast até aqui o final.
Deixem as suas opiniões, como o Pedrão falou, de maneira construtiva, para que a gente possa estar sempre evoluindo, porque como eu sempre falo, nós falamos das nossas paixões, como o Evaldo falou, antigamente era extremamente difícil, né? A gente sofria até preconceito por ser geek, por ser nerd, né? Mas hoje nós temos o nosso espaço, temos a nossa voz, e a Black tá aqui para isso, para ser um espaço para a voz de vocês que gostam da cultura pop de uma maneira geral. Então fiquem à vontade para interagir, para comentar. Críticas construtivas com certeza são sempre bem-vindas, afinal de contas a Black é feita para vocês e por vocês também, beleza, galera? E é isso. E deixando aqui aquela mensagem final, se você estiver se sentindo para baixo, lembre-se sempre que um golpe não funciona 2 vezes no mesmo cavaleiro e que há sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer. Um beijo para todos vocês, até a próxima, pessoal. E procure ajuda.